Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma boa tarde nesta terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Se tu ainda não é inscrito em nosso canal, seja muito bem-vindo. Espero que este conteúdo possa agregar valor para você. Aqui a gente fala sobre a linguagem de pagamentos ISO 20022, que nada mais é do que um padrão internacional para a realização de pagamentos transfronteiriços. Neste contexto, abordamos as criptomoedas que transacionam, que transitam dentro deste livro-razão. E é engraçado, né, falar do assunto com a foto ao fundo da investidora Kate Wood, né, na sua juventude, uma pessoa que está no mercado financeiro desde 1970, desde a década de 70. Então, em 1977, ela já trabalhava como economista assistente aos 22 anos de idade, fazia análises macroeconômicas. Depois, em 1980, ela foi para a Jennison Associates, né, atuando como economista-chefe, analista, gestora de portfólio, diretora administrativa por 18 anos. São muitas coisas, gente, que não podem passar desapercebidas. Tem um ditado que diz assim: para o bom entendedor, o pingo é letra. E o que seria o pingo nessa letra? Seria entender o porquê de alguém ter tanta assertividade durante um período de tempo tão longo. E não para por aí não, tá? Na Allianz Bernstein, em 2001, ela começou a atuar até 2013 como diretora de investimentos e estratégicas temáticas globais. Gerenciou mais de 5 bilhões de dólares em ativos. E depois, finalmente, em 2014, ela funda a sua empresa Ark Invest, que todo mundo conhece. É baseado em inovação disruptiva, blockchain, criptografia. Bom, o primeiro ponto que eu quero explorar com vocês é que a gestão de ativos e assertividade depende de conhecimento privilegiado. Esse conhecimento geralmente advém da política, do lobby, né? Ninguém no mercado financeiro tem bola de cristal. E nesse contexto dá para a gente entender o porquê de alguém durante tanto tempo ter tanta assertividade. É lógico que não podemos desmerecer de maneira alguma, até mesmo porque a Kate Wood tem muitos méritos. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, tem se destacado ao longo desses últimos 40 anos, feito um trabalho excelente, não foi à toa que conquistou o reconhecimento do mercado. Mas, dentro desta lógica da assertividade ligada ao conhecimento do mercado financeiro, eu queria que vocês assistissem comigo esse vídeo e depois eu vou voltar com um fechamento para que vocês consigam entender o que eu quero dizer de tudo isso aqui. Vejam só. Acreditamos que a última incerteza, antes de entrarmos no que acreditamos ser uma recuperação muito forte de uma recessão contínua, talvez começando com uma recuperação contínua, mas ganhando força, e achamos que até as eleições de meio de mandato do ano que vem, claramente em alta, com grandes surpresas positivas no crescimento real, produtividade e surpresas negativas na inflação. Então, isso seria outro ponto positivo por causa da produtividade. Você pode ver que o Bitcoin em relação ao ouro está mantendo sua tendência de alta. Vamos ver se isso vai acontecer. Acho que o risco no comércio ajudou recentemente e achamos que será esse o caso quando esse caso continuar, quando estiver claro que não entraremos em uma recessão de longo prazo. Que o Fed vai flexibilizar e que um forte crescimento econômico impulsionado pela produtividade, eu diria, está em andamento, abrindo caminho para eleições de meio de mandato que devem favorecer a maioria. Pois é, pessoal, o mercado até hoje, baseado na incerteza, no medo, e em 5 minutos de vídeo, alguém que com certeza tem um nível de conhecimento muito maior do que nós, alguém que está no mercado financeiro há mais de 40 anos, está vaticinando, está anunciando que o segundo semestre de 2025 será mágico. Será mágico. E eu
penso comigo, né? Não é à toa que o Donald Trump, no início do mandato, reformulou as tarifas. Essa política chamada de tarifaço nada mais é do que um realinhamento do comércio econômico internacional. Então, essas tarifas vão gerar receitas muito grandes para os Estados Unidos, ou seja, o dinheiro vai jorrar dentro dos corredores, e em paralelo nós temos a regulamentação das criptomoedas através do Ato Clareza, que em breve será esclarecido. Nós temos o relatório E61 que foi divulgado semana passada, e realmente o segundo semestre promete. Não é à toa que 5 minutos de vídeo são suficientes para perverter todas as expectativas negativas que nós tínhamos do mercado. E para fechar o vídeo, só um detalhe, ela faz uma citação do BTC. Eu acho que essa citação ela é para pegar, né, ela soa como um apelo para os públicos que investem em criptografia. E o investidor, ele sabe, nós, investidores, sabemos que o resultado dos gráficos é uma consequência direta da macroeconomia. E a macroeconomia, sim, tem fatores muito fortes que colaboram para um crescimento norte-americano no segundo semestre, e a flexibilização das tarifas do Fed, que nós sabemos que é o que falta. Mas o Fed não vai poder flexibilizar as tarifas se a economia não estiver muito forte. As estatísticas do primeiro bimestre norte-americano já apontam para um crescimento da economia. E agora que nós entramos no quarto bimestre do ano, temos uma posição praticamente consolidada. E não se esqueçam que, em paralelo a tudo isso, temos a lei, a clareza regulatória, que através do relatório E61, que foi divulgado recentemente, e a parametrização do ato clareza e das criptomoedas. Então, quando os dólares do Scott Bessent fluírem na rede e quando o dinheiro dos impostos, ou seja, os Estados Unidos vão virar. Eu acredito, isso aqui é uma opinião minha, tá? Não é um conselho de investimento, mas é uma opinião minha. Os ventos vão soprar a favor dos Estados Unidos e eles são a locomotiva do mundo. E é isso. Foi isso que eu quis trazer para vocês. Vamos trazer outros conteúdos. E nós não podemos deixar de dar crédito a essas vozes tão proeminentes do mercado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere inscrever-se. Você que nunca assistiu o vídeo nosso, obrigado por ficar até aqui, seja muito bem-vindo. E aos nossos inscritos, um abraço fraternal. E a gente vai se falando.